Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Aqui Deus fala tão poderosamente, Deus fala tremendamente. Eu acredito que vários lugares onde nós passamos, o cenário mudou, uma casa foi construída, um prédio foi construído, algo mudou naquele cenário, mas esse não. Esse cenário não. Esse cenário foi um cenário que não mudou nada. Tudo que está aqui está exatamente como Jesus deixou. Tudo que está aqui está exatamente como Jesus deixou. O linear das montanhas, os montezinhos, os caminhos, os lugares, a lagoa, né? Esse lago maravilhoso, que é o lago da Galileia, que é o Mar da Galileia, tudo está igual. Tudo está igual, inclusive nós. Inclusive nós aqui nesse lugar, inclusive nós aqui nesse momento. Estamos iguais. Nós estamos iguais àqueles discípulos que estavam aqui com Jesus também. Às vezes com medo, às vezes inseguros, às vezes não querendo dormir porque a tempestade que está sobre a nossa vida é uma tempestade forte demais. E a gente até com medo de dormir, não saber como é que vai acordar no dia seguinte, ou saber se vai acordar no dia seguinte, mas uma coisa é certa, Jesus estava no barco com aqueles discípulos. Que se recusavam a dormir como Jesus estava dormindo, eles se recusavam a dormir como Jesus estava dormindo. Você já pensou nisso? Se fosse eles, às vezes nós nos colocamos no lugar dos outros, né? E a gente pensa, se eu fosse eles, eu estava tranquila, estava dormindo também, estava nada. Talvez agora, porque nós já sabemos o final da história. Talvez agora nós, sabedores do fim da história, talvez nós estaríamos dormindo. Mas aqueles discípulos que estavam no barco aqui com Jesus, no meio daquela tempestade, eles não tinham a menor ideia do final da história. Eles não tinham a menor ideia do fim da história. Se você encontrasse com você mesmo, quando você tinha 20, 25 anos de idade, tirando a Carlinha que está com 27, se você se encontrasse com você mesmo, quando você tinha 20 ou 25 anos de idade, o que você falaria para você? O que é que você falaria para você, se você tivesse essa oportunidade de voltar lá atrás, quando você estava fazendo uma faculdade, quando você estava no início do casamento, quando você estava conhecendo o seu esposo com quem você casar, quando você estava tendo seus filhos ainda bebês, não sei, em algum momento dessa história. O que é que você falaria? Qual seria o conselho que você daria para você mesmo? Ou o que você falaria para você mesmo? Alguém pode me falar o que você falaria? Corre dos braços de Jesus. Corre dos braços de Jesus. O que mais? Porque eu não te conheci nessa época. Como agora o Senhor se apresenta pra gente. Porque perdi tanto tempo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Estude muito a palavra. Oi? Estude muito a palavra. Estude muito a palavra. Qual o conselho que você daria para você? Não lute com a sua própria força. Não lute com a sua própria força. O que mais? Não se detenha no passado. Não? Não se detenha no passado. Não se detenha no passado. Boa também. Cada um de nós teria algo para falar. Cada um de nós teria algo para falar. Eu falaria para mim o seguinte: tudo vai dar certo. Ô, Glória! Eu falaria isso para mim: tudo vai dar certo. É mesmo. Tudo vai dar certo. Porque às vezes, quando a gente olha as lutas que a gente vai passando durante a nossa vida, e eu não sou diferente de ninguém, a gente olha, quando a gente está no meio da luta, a gente não sabe que tudo vai dar certo. A gente fica angustiado, a gente fica temeroso, a gente não sabe como vai acontecer. Ou então, quando a gente tem desafios, às vezes eu nem falo de lutas ou tempestades, mas quando nós encontramos os nossos próprios desafios,
Desafio no casamento, desafio nos relacionamentos, desafio com os filhos, não é? A gente passa por tantas coisas na igreja, tristezas, angústias, rancores, ou quando a gente está fazendo uma faculdade, ou quando a gente está em algum novo desafio, a gente acha que a gente não vai dar conta. Eu falaria para mim, tudo vai dar certo. Eu falaria isso, tudo vai dar certo. Porque é basicamente isso que Jesus estava falando com esses discípulos aqui. Eu estou dormindo porque tudo vai dar certo. Eu estou dormindo porque eu já sei que tudo vai dar certo. Eu já sei o fim da história. Eu já estou no fim da história que você não está. Eu já estou vendo o que você não está vendo. Eu já estou no lugar que você ainda não sabe que você vai estar. Mas eu já vou estar lá com você. Tudo vai dar certo. Você não vai se afogar. Se você quiser, você pode andar sobre as águas comigo. Ainda que há uma tempestade, porque a gente tem um outro momento de Jesus aqui fora da tempestade, que ele está com Pedro, e Pedro vem e fica assombrado, quem é aquela pessoa que vem andando sobre o mar, e ele acha que é até um fantasma. Mas quando ele vem com o mestre, ele fala, eu também quero que a gente possa ter uma coragem como o Pedro, que embora Pedro não soubesse nadar, embora Pedro não sabia nadar, ele teve a coragem de colocar os pés dele sobre essas águas e andar com Jesus.